Vamos analisar o que foi feito aqui dentro da América Latina nesses últimos anos aí. Em Quito, no Equador, foi construída a mega sede da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que custou mais de 40 milhões de dólares. Aqui na Bolívia foi construído um conjunto de prédios, que será a sede do Parlasul, Parlamento do Sul. Isso está dentro do Mercosul. O Mercosul está dentro da Unasul. Que isso custou mais de 60 milhões de dólares. Dentro do Mercosul, estão fazendo a padronização das placas dos veículos. Isso, consequentemente, vai se estender para a Unasul. Foi algo que foi acordado já faz anos, ainda foi no governo do PT, e a construção da segunda ponte binacional entre Brasil e Paraguai. E o acordo foi ratificado, ele foi assinado esse ano, ou seja, só falta construir. Ele foi ratificado pelo bandido-chefe que atualmente ocupa o Palácio do Planalto, Michel Temer. Essa ponte aí o orçamento dela estava em mais de aproximadamente 90 milhões de dólares. E o acordo que havia sido feito ali é que a maior parte dos trabalhos, a maior parte das empresas que iriam atuar na construção desta ponte seriam paraguaias, ou seja, para gerar empregos no Paraguai, para os paraguaios, para fortalecer a economia do Paraguai, enquanto que os brasileiros simplesmente eles apenas irão pagar por esta ponte. Provavelmente boa parte do dinheiro que será gasto nesta ponte será dos brasileiros. Conhecendo como é o Brasil, é praticamente certo que o Brasil irá pagar boa parte disso aí, ou a maior parte. Isso aí, tudo pensando na união da América Latina, na união, na formação de um bloco socialista, comunista, latino-americano. Isso tudo dentro da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Esta ponte aí, segunda ponte binacional entre Brasil e Paraguai, ela já foi feita pensando no corredor bioceânico. O corredor bioceânico, ela é a construção da ferrovia transoceânica, que foi acordado entre China e Brasil em 2014. Ou seja, para a China construir uma ferrovia aqui no Brasil, que vai atravessar o país. Então esta ponte aí, essa segunda ponte binacional, já foi pensando nisso aí. Não sei o que é que o Paraguai tem a oferecer para nós aqui, não é grandes coisas, além daquelas bugigangas que vêm da China. No entanto, esta ponte aí o acordo dela, a construção dela, foi feita pensando na construção desta ferrovia, o corredor bioceânico. Em 2014 também, praticamente junto com o que foi acordado ali, que foi a construção desta ferrovia transoceânica entre Brasil e China, quase que junto com isso, o presidente Putin, da Rússia, ele veio ao Brasil e fez acordos com a Dilma. E junto com isto, ele pediu a Dilma, o governo brasileiro, para que a Rússia fosse inserida dentro da Unasul, União das Nações Sul-Americanas. Tudo isso pensando na união dos países da América Latina, na formação deste grande bloco socialista latino-americano. 2015 concretizaram o Banco do BRICS,
com um capital inicial de 100 bilhões de dólares. Uh, pensando na Unasul também. Foi agora este ano, já feito o acordo dentro do banco com o Banco do BRICS, um investimento de 60 milhões de reais aqui no Brasil para a construção de um campo de energia eólica aqui no Brasil. Já está praticamente acertado a abertura de uma filial do Banco do BRICS em São Paulo, com um escritório em Brasília. E tudo isto pensando na formação deste bloco socialista, comunista, latino-americano, dentro da Unasul, dentro deste bloco socialista. Então nós vemos aí que eles já fizeram muita coisa. Eles fizeram todo um esquema aqui dentro, eles montaram toda uma infraestrutura. Já está tudo pronto. Levando em conta que eles fizeram toda essa estrutura, com certeza eles também pensaram em uma forma de se manter no governo dos países, nos governos dos países, aqui dentro da América Latina, nos governos dos países que pertencem ao Unasul principalmente, para que toda essa estrutura que eles fizeram, para que a continuação deste grande bloco socialista latino-americano, ela tenha a continuidade, para garantir que esse bloco socialista dentro da América Latina não seja desfeito. Ele deve ser mantido, tá? E deve ser ampliado também, ampliado para Caribe. Daí entra a ALBA, que entraria o Caribe. Para se garantir nos governos desses países aí, eles têm que ter uma forma de colocar os presidentes nos governos desses países. E a forma para colocar isso é fraudando eleições. E aí entrou a Corte Eleitoral da Unasul, que foi criada ainda no governo da Dilma, do PT, com a participação do Dias Toffoli. Portanto, a forma como ele se garante nesses governos é através da fraude nas eleições. Então, pensar que todo esse esquema que eles fizeram, toda essa infraestrutura que eles montaram, pode ser desfeita assim através de eleições, com eleições em urnas eletrônicas principalmente, que podem ser fraudadas, sem deixar nenhuma prova do crime, isso é bobagem. Não se vai conseguir acabar com todo esse esquema deles, que ele vai além da América Latina. Ele não é só no Brasil, ele não é só na América Latina, ele vai para o BRICS, que envolve outros países como a Rússia e a China. Então não tem como acabar com isso nas eleições, porque isso é a garantia deles. Eles se garantiram nos governos desses países através das fraudes em eleições. Por isso que eles jamais vão aceitar colocar urnas eletrônicas com voto impresso. Eles não vão arriscar perder o controle deles colocando urnas com voto impresso. Tá? Então, acreditar em eleições, isso já não é mais inocência. Isso já é praticamente idiotice multiplicada. Isso é como acreditar em Papai Noel na Páscoa e Coelhinho do Natal. Não tem como acabar com todo esse esquema através de eleições. Isso é tolice. Para eles é fundamental manter a continuidade do socialismo. A implantação, implantado já foi, mas manter a continuidade e ampliar ainda mais o socialismo não só aqui no Brasil, como dentro de toda a América Latina. É fundamental para eles isso aí.
Porque se eles precisam manter, aqui no Brasil, na América Latina, ou especialmente Brasil, eles levam os grãos, alimentos, levam os minérios, eles irão levar fontes de energia, que é o caso do petróleo. Então eles precisam manter o socialismo dentro do Brasil e dentro da América Latina, porque o socialismo significa um país na miséria, população na miséria, povo pobre, país pobre, economia falida. Então, mantendo o país, mantendo o Brasil, a América Latina toda dentro de um bloco socialista, mantendo a América Latina na miséria, assim como foi feito na Venezuela, eles podem chegar e comprar tudo o que eles precisam por uma mixaria, por preço mínimo. E com isso vem também a desindustrialização do país, do Brasil. Com a desindustrialização, eles irão levar o produto bruto. Eles irão levar a matéria-prima, que para eles sai mais barato ainda. Porque se o Brasil fosse um país industrializado, ele iria transformar a sua matéria-prima e vender o produto por um preço mais alto. Então, para que eles possam comprar, além do que já estão comprando por um preço de ninharia, eles levam o produto, a matéria-prima, eles transformam nos países deles. Eles compram aqui por mixaria, e eles transformam lá e depois vendem aqui para o Brasil, vendem para os outros países por um preço mais alto ainda. Então, para eles é fundamental dar continuidade ao socialismo. Socialismo e comunismo, não só aqui no Brasil, como dentro da América Latina. Através tanto que a Rússia já pediu para que fosse colocado dentro da Unasul. Então isso aí é um plano grande, isso é um esquema longo. Isso não se trata só de querer mudar aqui no Brasil. Só aqui dentro do Brasil, através de eleições, não vai se conseguir mudar absolutamente nada. E para contar o apoio deles, a garantia deles, além da fraude nas eleições, eles têm o apoio dos políticos. Políticos, na verdade, uma organização criminosa. Que aqui no Brasil não se tem políticos no governo do país, é uma organização criminosa. Então eles garantem essa organização criminosa nos governos, como é aqui no caso do Brasil, para ajudar em todo esse plano deles aí. E essa organização criminosa que se mantém no governo, junto com o seu grupo lá de empresários, eles levam o dinheiro. Eles levam boa parte do dinheiro. Então, para esses que estão no governo, que chamam de políticos, que é a organização criminosa, eles ajudam a manter todo esse sistema. Então, não pensem que vão conseguir derrotar todo esse sistema, toda essa infraestrutura que eles montaram aqui no Brasil e dentro da América Latina, através de eleições. Isto é idiotice. Infelizmente, enquanto vocês ficarem acreditando aí em ilusões, o Brasil só vai ir de mal a pior.